Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Divã, o primeiro podcast sobre rodas no Brasil. Meu nome é Denis Santini e aqui você vai conhecer histórias do franchising, ou melhor, histórias de franqueados e multifranqueados. Isso mesmo, são esses empreendedores de sucesso que atuam através de franquia, seja com uma ou várias unidades. Aqui nós vamos contar um pouco de como ele decidiu virar franqueado, um pouco da sua história, dicas de como trabalhar no seu dia a dia, alguns perrengues, por que não? Mas a ideia é para você que é franqueado, que está assistindo a gente, possa conhecer um pouquinho mais de outros franqueados pelo Brasil. E aqui, como vocês podem ver, nós estamos dentro de uma van. E inclusive é o nome do nosso programa, Divã com o Franqueado. Por que Divã com o Franqueado? Porque é um podcast sobre rodas, é dentro de uma van. E por que a gente brincou com o Divã? Porque nós vamos botar o franqueado numa van, que nem no psicólogo. Vamos ouvir, vamos contar a história, vamos pedir para ele contar pra gente um pouco da sua vida. É um trocadilho infame, mas eu vou dizer que eu estou adorando fazer desse jeito. E nós estamos hoje botando em prática o Divã. Essa série que nós estamos fazendo aqui, ela é no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. A van pegou a estrada e veio de São Paulo para o Rio e veio parar aqui dentro do Rio Innovation Week, que é um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, está virando uma tradição, um evento de inovação. E não podia estarmos em melhor lugar. Um evento de inovação trouxe a nossa van aqui para dentro. E nós estamos na Arena do Franchising, proporcionado pela BF Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com o Fala Franchising Carioca, junto com a BF Rio, e ouvindo esses franqueados cariocas de sucesso. Nós vamos conhecer essas histórias aqui hoje. Bom, esse programa ele existe hoje, esse nosso videocast, porque ele tem o patrocínio de alguns parceiros do setor. Inclusive eu sempre digo, o franchising tem 3 pilares: franqueador, franqueado e os parceiros. E eles estão nos ajudando a manter esse programa aqui. E um deles é a BWA, que é uma empresa líder em contabilidade para franquias, com mais de 3 mil clientes, que atendem mais multimarcas e multifranqueadas por todo o Brasil. São especialistas em performance tributária. Eu adorei esse termo. Até porque, como vocês sabem, eu escrevi o livro 7 Franquehábitos de Alta Performance. Quando eu vi essa palavra alta performance em tributário, eu falei, precisamos reduzir nossos custos tributários. E a BWA é especialista nisso. Inclusive, nós vamos ter um presente aqui para os nossos ouvintes e nossos que assistem o nosso programa, ouvem o nosso programa. Está um QR Code aparecendo aqui para você fazer um diagnóstico gratuito da sua gestão financeira. Você é meu convidado e convidado da BWA com um presente de fazer esse diagnóstico. Também contamos com o patrocínio da Franquia Sanet, uma das maiores plataformas de gestão de comunicação e processo entre franqueadora e franqueado. Quem me conhece sabe o quanto eu sou entusiasta de tecnologia e o quanto isso vem para ajudar os nossos processos. Eu não consigo imaginar hoje uma franqueadora sem uma intranet. Se você não tem, você precisa conhecer a Franquia Sanet. E se você tem outra intranet, te convido a conhecer essa net até para ver o que você tem de melhor no mercado. E a Franquia Net é uma das melhores do Brasil. E ainda conta com o apoio do AV Franquia, uma das maiores iniciativas para apoiar o varejo em todo o Brasil. Bom, para não perder mais tempo, vou botar tudo aqui embaixo na legenda, um pouco mais desses nossos parceiros para você conhecer. Mas hoje eu estou aqui com o Renato. Ele veio de executivo a franqueado Life Planner. E eu vou pedir para ele contar para a gente quem é o Renato, como é que ele foi parar no mundo de Life Planners, no mundo de franqueado da Prudential, que é uma marca que sou cliente. Aqui dá até uma confusão mental, porque eu sou fã, sou cliente e ela é minha cliente na agência. Então, Renato, muito bom agora conhecer mais a fundo a sua história e um pouco de você. Quem é o Renato e muito bem-vindo aqui com a gente. Tudo bom, muito obrigado pelo convite, Denis. É um prazer estar aqui contribuindo esse material com você. No meu quintal de casa, que a gente está na Praça Mauá, então sou nascido e criado aqui no centro do Rio de Janeiro. É muito legal. Eu gosto muito de contar a minha história, de como eu passei a virar franqueado hoje da Prudential. Tenho muito orgulho, inclusive, de falar da minha história. Eu sou nascido e criado no centro do Rio de Janeiro. Fui criado numa favela do Rio de Janeiro, então estudei num colégio filantrópico aqui no centro e me especializei numa área de mecânica, nada a ver, né, com a área de mercado financeiro, de seguro de vida, de técnica e mecânica. Era o caminho ou você gostava de mecânica? Eu não gostava. Era uma oportunidade? Era uma oportunidade. A minha mãe, na verdade, meus pais sempre foram muito simples, então eles falaram assim, Renato, você precisa fazer alguma coisa para você sair do ensino médio já formado e ter um trabalho, ter alguma coisa. E eu queria tirar esse peso das costas dos meus pais. Então, meu ensino médio, eu fiz um ensino médio técnico voltado para mecânica industrial.
E quando eu estava ali eu comecei a gostar, porque eu sempre fui muito da área de exatas, então eu sempre me especializei na área de matemática, na área de engenharia, fiz o curso técnico e aí entrei numa empresa de consultoria de engenharia de manutenção. Nesse período, eu já comecei a gostar da área e recebi um convite. O diretor técnico falou assim: Renato, eu estava fazendo matemática na UERJ. Aí ele falou: para teu curso de matemática, eu pago metade da tua faculdade. Aí eu fiz essa faculdade. Quem que foi que fez isso? José Antônio. Hoje ele é um meu cliente. Era professor? Não, quando eu terminei meu curso técnico, eu entrei fiz o meu primeiro estágio na empresa dele? Na empresa dele. Era uma empresa legal. Familiar, uma empresa pequena, na zona norte do Rio de Janeiro. E aí ele fez esse convite para mim. Ele falou: Renato, larga teu curso de matemática, eu vou pagar metade do teu curso de engenharia. Eu decidi fazer. Como as pessoas são importantes nas nossas vidas, muito, né? Muito. E, assim, desculpa, continua. Mas isso eu falo com muita gratidão disso, porque, de fato, tem isso. Eu levo um pouco para minha área de franquia, tá? Eu acho que o esforço, de fato, ele vai te trazer muito resultado, mas é muito importante você ter o apoio de contar com o apoio de parceiros, de amigos, de gente que acredita em você e que vai te impulsionar. Eu tive isso na minha vida, então isso fez toda a diferença. Ele foi o que abriu um outro leque para mim, que não é só de eu ganhar o meu dinheiro e pagar minhas contas no final do mês. O leque que ele me abriu é de sim. E na Prudential foi a primeira viagem internacional que eu consegui fazer. Voltei de Las Vegas agora em maio. De você ter uma oportunidade, uma flexibilidade e outras coisas. Então esse foi um portão que foi aberto para minha vida. E aí lá dentro dessa empresa eu comecei a ver outros caminhos, comecei a ver outras coisas. Como eu falei, eu sou nascido criado numa favela do Rio de Janeiro. A maior parte dos meus amigos, dos meus familiares, hoje eles não têm não só uma condição digna de trabalho ou não estão nem vivos. Então o meio que você frequenta influencia muito hoje na tua vida. E isso em qualquer etapa, seja nos negócios, ou com quem você faz parceria, ou com quem você decide o como ter resultado. Então, até eu falo isso muito na minha empresa. Eu falo assim, cara, não é só como você faz o negócio, é a qualidade do negócio que você faz. Cliente ruim, eu prefiro nem fazer. Então, isso é uma sugestão. Nem chegar perto. Até o cliente você pode escolher, né? Até o cliente a gente consegue escolher. E aí, nesse desenho, foi muito legal, porque quando eu formei, quando eu estava fazendo essa engenharia lá, eu fiquei 10 anos nessa empresa. Ele era o diretor, o presidente, eu atingi o cargo máximo de coordenação ali. E eu cheguei pra ele e falei assim, cara, Zé, eu não... Como é que ele chama? José Antônio. José Antônio. Assim, Zé, obrigado, Zé. Então, falei, Zé, tô precisando conhecer, eu já queria abrir um negócio, já queria fazer um outro mercado, e eu falei com eles, quero abrir algum outro mercado, quero conhecer alguma outras coisas, e eu migrei para o mercado de shopping center, virei gerente de operações no shopping center, que é o que toma conta de limpeza, segurança, de tudo, é o responsável pela operação do shopping. E eu falei para ele, falei assim, tô com essa oportunidade, o que você acha? E ele foi muito transparente, ele disse, Renato, sugiro você ir para você fazer networking, você conhecer o mercado, você saber como o mercado corporativo funciona de fato. Aí fui para o mercado de shopping center, foi quando quem me aprovou como gerente de operações corporativas lá, me aprovou, e depois de um mês esse cara saiu, virou Life Planner. E aí me apresentou hoje o trabalho da Prudential. Eu passei a ser cliente desde então da Prudential. Eu fui cliente, fiquei sendo cliente por volta de 4 anos no mercado de shopping center. E aí eu recebi o convite para participar, para abrir, para ser um investidor, um franqueado. E aí eu comprei no ano passado a franquia, né? Já estou fazendo um ano agora e tenho operado desde então. É a grande diferença, assim, eu já era PJ, então eu já tinha esse viés empreendedor há muito tempo, porque sempre fui... Mas só fazer uma pausa, claro. Você tomar uma aguinha e você respirar. Eu já vi que o Renato é que nem eu, ele engata uma primeira e vamos junto. E é bom que a gente se ajuda. Então olha que interessante, você vem da comunidade, tem uma oportunidade de seguir uma carreira, Sim. Conhece umas pessoas certas que te dão uma outra caminho, no meio desse caminho você vai para uma outra... Por um outro viés profissional, já com uma cara um pouco mais de varejo, lidando com gente, shopping center, tem aquele mundaréu de gente. Sim. E aí mais uma vez uma figura de um líder, de um parceiro de trabalho, etc., te mostra um caminho. E você já tinha esse viés de trabalhar por conta própria, ou seja, já olhava para isso, já sabia que você ia empreender, ou foi uma coisa que foi natural? E você falou, opa, tá aí uma coisa que eu tô afim. Eu já sabia que eu ia empreender, eu já tinha esse viés, porque eu sempre, de todas as minhas entregas, eu sempre tive um desenvolvimento, eu nunca, por exemplo, me apeguei ao horário de trabalho, a quantidade, eu queria ter entregas. Eu queria fazer o diferencial. Eu falava com a minha equipe, quando eu era gerente que me incomodava se eu tivesse um dia improdutivo, porque para mim não faria sentido, eu falei assim, cara, eu tô recebendo para estar aqui, então o mínimo que eu tenho que fazer é gerar resultado. Então, eu sendo CLT, eu sendo PJ, e ainda mais agora como franqueado, que eu tenho que pagar a fralda, né? Tenho 2 filhos. Então... 2 filhos? 2 filhos. Como chama a sua esposa? Luciana. Um abraço, Luciana. Um beijo, amor. Boa.
Então aí você já tinha essa viés de empreender. Já tinha esse viés de empreender. E eu não sabia com o que. Na verdade, assim, eu acreditava que sabia. Eu pensava que ia abrir uma empresa de engenharia. Como eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e perito judicial. Então eu pensei, vou abrir uma empresa de engenharia, que é um mercado que eu já tenho acesso, que eu já conheço. Então vou transitar por esse meio. O mercado de shopping center eu pensei foi uma estratégia de eu conhecer gente, de eu conhecer franqueado, de eu fazer negócio. Dizem que é viciante. Quando você entra no mercado de shopping center, o pessoal fala que é difícil de sair. Foi difícil mesmo, eu gostei muito de trabalhar. Mas você tem pouca oportunidade quanto à administração, né? Você tem um leque de franquias que você opera numa praça de alimentação, num shopping center, mas que não era o que me chamou a atenção. E aí, quando eu veio a oportunidade da Prudential, que foi um viés, foi assustador, assim, mudar de área, né? Como eu falei, foi uma área extremamente técnica para mudar de área, então me deu um certo susto. Até eu peguei fôlego agora. E aí, quando você conheceu, você decidiu por abrir uma Prudential, ou você chegou a procurar no mercado, olhar outras coisas, ou foi uma coisa que o bichinho da Prudential mordeu você ali, já virei franqueado, ou não? Ou foi as duas coisas? Eu comecei a me apresentar a Prudential, falei, que legal, franquia tal, empreender, life planner, vou olhar outras coisas, olhou, mas no final optou. Como é que foi essa decisão de virar franqueado? Na verdade, um pouco dos dois, processo. Como você falou, foi um processo. E aí, quando eu recebi, o que foi muito importante para mim é ter uma pessoa de muita referência nesse meio. Indicação. Foi uma indicação muito quente. Então, o Biratã Alves, que hoje é um master franqueado da Prudential, ele me indicou. Vamos dar um abraço pro Biratã, ele trouxe mais um bom franqueado aqui em Biratã. Muito bom, inclusive, referência hoje na Prudential. Então, Carioca também? Não, ele é de Goiânia. Goiânia. E ele foi lá dessa empresa de shopping center aqui. Eu brinco que ele me contratou na época lá e foi embora. Cara, e agora? Cara, toma que o bicho é seu. E aí saiu. Ele operou como life planner durante alguns anos, hoje é master franqueado. E aí quando ele sugeriu, ele falou, Renato, a gente está com uma oportunidade de um negócio que está abrindo no Rio de Janeiro, você acha que faz sentido você conhecer, quer saber um pouco mais sobre? Faz, ele é um cara que teve muito sucesso, então ele é muito dedicado, muito processual. Eu falei assim, cara, faz, eu quero conhecer um pouco, ver como que funciona. E eu comecei a estudar, então assim, é importante você ter certeza daquilo que você quer se envolver. Então eu comecei a ver a quem eu tinha próximo, que já tinha passado pelo processo, que conhecia o que já tinham falado, e eu comecei a jogar no LinkedIn, comecei a jogar em algumas plataformas para ver algumas pessoas também que eu não conhecia. Então eu comecei a pesquisar alguns franqueados que não eram tão próximos de outras regiões para pegar feedback. Então eu tive muito feedback muito verdadeiro, ou seja, você vai trabalhar muito, mas você vai também ser compensado por isso. Aqui na Prudential a gente fala muito de C igual a C, né? Que é o quando você trabalha, você é compensado por isso. C igual a C? C igual a C, a contribuição igual a compensação. Então a gente fala isso daqui como uma regra. Contribuição igual a... Contribuição igual a... Compensação, muito bom. Desculpa, te cortei, continua. Nada, pode ficar à vontade. Aí foi pesquisar... Começando a ficar à vontade. Por favor. E aí eu comecei a pesquisar. E aí as pessoas foram falando isso. Não é água, não é vodka que eu botei aí. Foi pra você se soltar, tá? Obrigado. E aí, de fato, as pessoas foram falando isso. Falaram assim, Renato, e é interessante que você conhece o teu mercado. É interessante que você conhece... Você abre uma franquia com várias expectativas. A primeira delas é que você vai... Todo mundo vai te apoiar, todos os seus familiares vão estar ali contigo, todos os seus amigos. E pelo menos no meu negócio não foi tão assim. As pessoas começam a achar que às vezes é uma aventura sua, as pessoas começam a ter algumas dúvidas. Então isso é importante de alguém te falar. E foi o que me falaram. Falaram assim, Renato, você vai se surpreender muito, positivamente e negativamente também. Então tem aquelas galeras que você vai sentar e falar assim, não, tenho certeza que esse cara é brother meu, esse cara vai fechar um contrato comigo amanhã, e não vai fechar. E tem alguns fornecedores meus de shopping center que falam assim, cara, eu só falei com o cara, só dei porrada nesse cara pra sempre, sabe? Um engenheiro que trabalhou comigo. O cara falou, não, você sempre me ajudou, você sempre foi muito justo, você sempre foi muito, vou fechar um plano com você. E aí eu senti isso na veia, sabe? Senti isso na lata. E aí, vou te perguntar, você saiu de novo, de seja PJ, seja CLT, de empresas que te demandavam para você ser sua própria agenda. Sim. Como foi para você essa transição de ter um lugar para ir trabalhar, de ter estrutura, etc., para ser um empresário, né? Um empreendedor através de franquia, que você faz seu horário, que você se organiza no seu dia a dia? Como é que foi essa mudança e como é que é isso hoje para você? É natural? Excelente. Isso foi um ponto muito forte também na minha decisão. Eu trabalhava num shopping eu moro hoje no Maracanã, aqui
perto do estádio, de fato. E meu que time você torce? Flamengo, tem vários flamenguistas. E o meu shopping ficava a 70 km de distância do meu trabalho. Puxado. Então eu perdia cerca de 1 hora na ida e às vezes até mais, porque até 1 hora até pouco, achei. Não, sem trânsito, mas assim, quando era sentido região dos lagos, então final de ano, carnaval, feriadão, eu perdia... Quinta e sexta-feira, 2, 3 horas. Exatamente, 2, 3 horas. Então isso estava começando como eu te falei da produtividade, estava me incomodando, porque, cara, eu ficava horas preso em engarrafamento. Alguns dias eu tinha até alinhava, vou trabalhar de casa, que é melhor eu não perder esse tempo de trânsito do que ficar nesse deslocamento. Mas o gerente de operações, ele não precisa ver o que está acontecendo. Exatamente. Eu não vou conseguir sentir de lá quando uma escada rolante cair, quando alguém sofreu algum acidente. Então eu tinha que estar lá. Isso pesou na minha decisão, foi uma das coisas que eu ponderei. Mas eu sempre fui muito organizado com a minha agenda. Então, a minha transição não foi tão dolorosa. Por quê? Porque hoje eu como franqueado, eu preciso ter uma organização muito melhor de agenda, porque eu não tenho um lugar só para frequentar, eu não tenho um escritório tão fixo, por exemplo. Então eu me organizo, eu falo que meu carro é meu escritório, porque ali eu só preciso de uma internet, meu iPad e um computador. Então o que eu geralmente faço é ter essa rotatividade por região. Não, eu vou atender Zona Sul, eu vou tirar toda a minha agenda para atender ali na Zona Sul. Ou, uma coisa que eu acho muito importante, eu tenho 2 filhas pequenas, uma delas, a mais nova, tem investigação de autismo. Então, foi uma das coisas que eu decidi fazer, de eu conseguir ajustar a minha agenda, de eu acompanhar mais o tratamento dela, acompanhar mais hoje o crescimento das minhas filhas, e se eu tiver que dormir um pouco menos para trabalhar até um pouco mais, é uma decisão minha. Você administra o seu tempo? Eu administro o meu tempo. Então, isso está alinhado. Inclusive, na minha primeira período que eu trabalhava como engenharia, a minha filha mais velha, uma vez eu cheguei em casa, ela falou comigo que ela perguntou quando que ela ia conhecer meu apartamento. Ela não sabia que eu morava no mesmo apartamento que ela. Caramba. Porque eu fazia tanta... Eu trabalhava com obra. Hoje ela está com 9, a Mariana. E nesse período ela beijo pra Mariana. Um beijo, Mariana. Agora ela sabe. Como chama suas 2 filhas? É Mariana e Manuela. Manda um beijinho pra ela. Aqui, ó. Manda um beijinho pra ela. Beijo, Manu. Beijo, filha. Boa. E foi nisso. Aí eu comecei a ponderar. Falei, cara, eu acho que não tá legal. Eu não tô conseguindo tá tão presente em casa. E às vezes no final do dia eu ficava ocioso, porque elas iam dormir. Ajudava minha esposa com algumas coisas, enfim. Então eu ficava com uma janela ali no dia, sabe? Não era bem administrado. E hoje, o engraçado é que o meu negócio é o contrário. Eu faço negócio com empresários, com gente corporativa, que às vezes o fim do dia está mais folgado. Às vezes a gente consegue fazer reuniões mais pro fim do dia, ou naquele horário não é tão um horário comercial. Então eu consigo ajustar esse horário de forma que eu trabalhe pela manhã de forma mais administrativa, tarde e noite é algo mais presencial. Eu consigo estar frequentando os escritórios, consigo fazer as minhas reuniões. Trabalha-se muito no final de semana? Depende da demanda, depende da minha meta. Eu estabeleci meta semanal de resultado, ou quantitativa ou qualitativa, depende muito. Isso é uma coisa bacana, que eu até fiz um roteiro aqui, mas estou fugindo dele direto, porque eu acho que o mais gratificante de um bate-papo é esse bate-papo vivo. Legal. Você falou que toda franqueadora, normalmente ela faz algumas diretrizes, passa algumas coisas para o franqueado, e com a Prudential não é diferente. Imagino que ela tenha uma série de processos que você tenha que seguir. Mas você cria os seus próprios desafios, os seus próprios processos. Como é que é a sua rotina diária? Conta pra gente aqui, até porque, para quem não sabe, o modelo de franquia da Prudential ele é considerado home-based, o famoso home office, que você não tem um escritório, como você falou, não é um lugar fixo. Normalmente você, muitas vezes sozinho, às vezes tem depende do tamanho, tem assistentes, mas em geral é você sozinho no seu carro ali, visita e tal. Me conta um pouquinho como é que você se motiva para ter uma rotina, para você não perder, não deixar que isso também seja um atrativo de você não trabalhar o que talvez seja o suficiente para você crescer. Excelente pergunta. E o bacana também desse nosso modelo de franquia é que a gente também tem consultores que nos apoiam nessas metas. Então, eu não tenho de fato... diretrizes, etc. Exato. Então, eu não tenho de fato um ponto, eu não tenho um escritório fixo meu, mas eu tenho um ponto de apoio para aquela região. Então, bacana. Eu consigo... Por exemplo, a gente tem inclusive reuniões de treinamento nesse ponto de apoio, onde todos os franqueados se encontram para estabelecer metas juntos, para ver o que está dando resultado no franqueado parceiro. E esses consultores, que a gente chama de Master Franqueado B e A, respectivamente, eles são aquelas pessoas que te lembram daquela tua meta. Porque a gente, como empresário, a gente sabe que o dia a dia é cansativo, que o dia a dia é massacrante, que às vezes a gente precisa ter uma resiliência muito forte
de ter aquele mesmo punho de acreditar quando você estava no teu negócio no teu primeiro mês, no teu segundo mês. Então, a gente tem esse consultor, esse cara que te lembra de metas, que você fala, olha, até para falar, se você quer realinhar a tua meta, você quer desenhar, o que você quer fazer? Porque senão não vai chegar nesse número. Ou até te cobrar, mas você pode mais. Exatamente. E aí, ou te dar uma visibilidade, fala assim, ó, dentro desse resultado não vai bater aquela meta que a gente alinhou. Tá alinhado, tá ciente, até porque qual o grande problema, né? Hoje, quando você começa a abrir uma franquia e você quer administrar tudo, quer abraçar tudo, você deixa de ser um pouco estratégico. Então, é importante você dividir essa estratégia, você saber para onde você está indo, você contar com apoio, terceirizar, se for o caso, para alguém que te ajude para isso. Aqui a gente tem um apoio desses consultores que conseguem avaliar o resultado do que você estabeleceu lá atrás. Então, hoje, por exemplo, a minha meta ela é qualitativa. Então, eu quero fazer um valor total de prêmio anual na semana. Então, quando eu não consigo bater essa meta, eu tento ajustar na próxima semana, de forma que o mês... No final, chega no que você estava buscando. Exatamente. Por quê? Porque é muito mais fácil você fechar mensalmente, semanal, do que você deixar para acumular no ano. Então, você vai diluindo essas metas. Até mesmo no mês, né? Se você vê que essa semana rendeu tanto, você pode correr um pouco, dá tempo de correr na próxima. Dá tempo de correr na próxima. Então, você diluindo essas metas, isso é interessante até para você refazer. Se tiver que fazer um forecast ou algo assim, você consegue reajustar. Mas, sim, no nosso modelo de negócio, você conta com o apoio de consultores que conseguem estar fazendo essa avaliação junto com você. Porque é fato, eu não tenho hoje, não vou estar sempre num ponto de apoio, num escritório. Então eu preciso ter algum documento que eu vou abrir no meu carro, do meu escritório, para conseguir avaliar e entender para onde a minha franquia está direcionando. Então é basicamente esse o acompanhamento que eu tenho. Muito bom. Bom, Renato, eu sou entusiasta do franchise, eu sou entusiasta de franquia. E às vezes eu acredito que o franqueado, ele não tira todo o melhor proveito que uma franquia pode dar para ele, por N motivos. Uma das coisas que eu gosto numa operação de franquia são encontros de franqueados, sejam convenções, encontros, lives hoje em dia. Como é que é? Você participa muito disso? E quando você participa, você procura se aproximar de outros franqueados, trocar uma ideia, perguntar como é que ele lida com algum tipo de argumentação. Você participa dessas trocas? A franqueadora promove e você participa dessas trocas com eles? Olha que bacana. Essa semana a gente teve esse encontro, a gente teve um franchise... O programa está sendo gravado, talvez a semana que eu esteja dizendo não é a semana do programa, mas... Recentemente teve um encontro. 2 dias da nossa gravação, a gente teve esse encontro, que é o franchise da Prudential, que é para promover essa aproximação. Então, de fato, por exemplo, eu particularmente frequento, nosso último foi em São Paulo. Então, eu fiz questão de passar 2 dias lá para estar próximo disso. Porque o que mais impulsiona hoje os franqueadores é você avaliar a franquia de sucesso. Então, você vê, cara, o que aquele cara está fazendo? Por que aquela franquia está tendo tanto, assim como a minha, por que aquela franquia está fazendo de diferente que eu possa adequar a minha? Então a franqueadora promove esses movimentos, esses encontros, inclusive com palestras, para deixar isso bem aberto. E é interessante que está todo mundo lá, tá a área corporativa da Prudential, estão outros franqueados que têm mais de 20 anos de operação, 10 anos, 15 anos. Então isso traz muita certeza do caminho que você tem que seguir. Até para se você tiver que direcionar a rota, tá? Então, cara, não estou fazendo de um jeito, vou fazer de um jeito diferenciado, porque isso traz longevidade, isso traz qualidade no negócio. Não vou ficar só pensando em volume, de repente vou dar uma filtrada em potencial cliente para pensar na longevidade. É esse momento que a gente consegue ter essas trocas. Você lembra de alguma troca que você teve, algum papo que teve com alguém que falou, olha, vou mudar a minha forma? Você acabou de falar, talvez eu estive conversando com um franqueado que tem um volume alto de vendas e ele me deu a dica que ele foca nos maiores números ou não, ele prefere fechar um contrato do que não fechar nenhum. Teve algum encontro que você teve, alguma conversa que você lembre, que você compartilharia com a gente, que você, olha... Isso aqui foi um insight. Teve, bacana. O Zucatelli até é um parceiro que já tá... Zucatelli é um franqueado também. É um franqueado também. E ele já está há mais de 10 anos na operação. E na visão de quem tá iniciando um negócio, de quem está nos primeiros 5 anos, é que quando você chegar a um determinado ponto, você só vai atender. Você só vai ter clientes milionários, só tubarão. E ele me trouxe essa visibilidade. Ele falou assim, Renato, numa conversa que a gente teve, ele falou assim, é mais interessante você ter clientes fiéis, que ainda, independente do prêmio, tá? A gente pode, ele vai estar contigo e vai te indicar para outras pessoas, do que você só atender planão. Então, o cara tá no top 5 hoje do nosso indicador de qualidade da Prudential. Ele falou, eu atendo pessoas com ticket médio similar ao seu, com ticket médio
baixo pra gente. Então, assim, isso eu aprendi. Considerado baixo. Considerado baixo. Então, assim, isso eu aprendi de ter essa visibilidade de venda de qualidade, não só de plano. Eu mudei a minha forma de pensar. Assim, não, então, se o cara com 10 anos tá fazendo igual a mim, falando isso e tá com uma carteira muito saudável, porque isso é avaliado, ele tá com uma carteira muito saudável, tá com um resultado excelente, tá indo para todas as premiações e convenções que a franqueadora promove, eu vou seguir por esse caminho. Então, esse foi um dos exemplos. São vários outros exemplos, até de manutenção de carteira, de como, e alguns exemplos mais técnicos, de fato, que tudo isso fica nesse ano. O que é um exemplo de manutenção de carteira? Fiquei manutenção curioso. de carteira, tem lá do Rio, por exemplo. Se você pegou uma dica, vamos fazer essa dica para outros aqui, Perfeito. né? Revisita, por exemplo, de manutenção de carteira. Foi também uma franqueada do Rio de Janeiro, que foi a Karina Bruni, que ela estava comentando, dividindo hoje sobre o... Desculpa, Karina Bruni. Confundi. Kátia ou Karina, Kátia é ou você Karina. mesmo. É daqui do Rio e ela é uma referência hoje dos franqueados do Rio. E ela falou sobre a manutenção de carteira, da longevidade, como inclusive isso gera novos negócios para ela dentro da própria carteira. Porque qual é o desafio hoje do franqueado Quanto mais, inicial? ou seja, vê se eu entendi, quanto mais tempo ele é seu cliente, mais ele pode gerar indicações, é isso? Exatamente, mais ele pode gerar indicações e mais ele pode comprar. Então, dentro do meu negócio, por exemplo, a gente consegue estabelecer até 7 apólices por CPF. Por quê? A tua condição financeira ela pode mudar, a tua realidade, a tua dependência. Eu tô com 2 filhos, que até fazer mais uma, a Luciana vai me matar se eu fizer. Então, isso não é a realidade de todos. Tem gente que começa um planejamento, começa um seguro, não tem filhos, depois ele adequa. Então, aquela necessidade alterou e você precisa de uma revisita. Esse é o papel hoje do Life Planning. Então, essa é uma dica bacana. Exatamente. Então, isso é uma dica bacana de manutenção de carteira, de manutenção que ela consegue gerar mais venda dentro da própria carteira, ou estabelecer um laço de confiança tão grande que a pessoa vai ter prazer em indicar uns amigos, familiares, para fazer negócio com você também. Isso então, veio de um bate-papo com outro franqueado. Isso veio de um de uma conversa que a franqueadora promoveu, um treinamento que a franqueadora promoveu nesse franchise que a gente fez. Eu acho que a dica aqui é, você que é franqueado, fique atento às iniciativas da franqueadora. Perfeito. Quer dizer, fique atento à iniciativa, fique atento às que ela promove, fique atento à troca e você também buscar como é que eu vou tirar o melhor dessa iniciativa. Eu acho que essa que eu queria dar a dica. Cara, o tempo é impressionante como o papo é bom, o tempo passa rápido. Já está chegando quase no final. Eu costumo perguntar para as pessoas, ainda mais no seu caso, e pô, que história bacana a sua. Eu costumo perguntar se teve alguém, se teve um livro, se teve um filme, se teve um podcast ou uma música que marcou a sua carreira. Do tipo assim, pô, você falou, me parece que pessoas são importantes para você e você deu muita sorte de ter pessoas bacanas do seu lado. Mas pode ser até essas pessoas, mas se não for essas pessoas, teve um livro assim, cara, eu li um livro que me deu essa coisa, eu vi um artigo, cara, eu vi um filme que marcou. Teve alguma coisa assim que você daria de dica para quem tá ouvindo a gente, que deu uma inspirada para você? Teve, assim, eu como você tá certíssimo, pessoas me marcam muito e conte o que foi que aconteceu pra gente também, se você puder. Claro, e eu levo isso levo muito isso pra minha vida. Então, esse meu diretor, que virou um amigo, que é um cliente, hoje é um mentor, eu lembro que toda a minha Esse é o do shopping, não? Não, é o da engenharia. Da engenharia, o que te mudou até de profissão. Exatamente. Ele foi uma pessoa que me marcou porque... Ele é vivo? Ele é vivo, meu cliente. Opa, como ele chama? José Antônio. José Antônio, importante, hein? Olha como você foi importante para esse rapaz aqui, verdade. Hein? E o que me, assim, até para fazer a transição já me marcou muito, porque ele me incentivou muito a fazer essa mudança. Não só falando de grana, tá? Ele falou, Renato, não, acho que você tem que abrir um negócio, você tem um perfil, acho que você tem que fazer isso mesmo. Por isso que eu falo que ele é um mentor, eu já tinha saído da empresa dele, já estava trabalhando em mercado de shopping center. Foi ele que me formou tecnicamente e com tudo que eu aprendi. E quando eu pensei em abrir essa franquia, ele me apoiou. E o que mais me marcou, na verdade, é quando você fala de resultado. Eu me qualifiquei para a minha primeira convenção da Prudential, porque a Prudential pega os 300, nós somos próximos de acima de 1.800 franqueados hoje no Brasil, e ela tem uma convenção que ela qualifica os primeiros 390, que é o que a gente chama de PTC. E eu me qualifiquei, eu fui um dos 200 melhores do Brasil. E eu, quando dividi Quanto tempo você está na franquia? Eu tô fazendo um ano agora. Olha, que legal. Em outubro. Parabéns. Obrigado. E aí eu dividi isso para ele e eu só tive 4 meses, porque eu entrei em outubro de 2023 e o corte é fevereiro de 2024, então eu só tive
tive esses 4 meses para me qualificar que eu consegui. E eu falei isso pra ele. Ele foi um dos caras que ele dividiu pra família inteira. Ele falou, não, cara, um amigo meu que trabalhou comigo, o cara qualificou. Aquilo me marcou quando eu já tava dentro, de você ver a felicidade do outro na tua vida. Então isso é um negócio que me marcou muito. E agora, na minha carreira... Desculpa te cortar, já te cortando. Olha que bacana. Fora ele ter te inspirado, ele continua, né? Porque até você ficou grato de ver ele compartilhar isso com os próximos dele. Isso também te inspirou, né? Desculpa, olha que bacana. E assim, hoje é um cara que já tira contrato pra mim. Ele já fala assim, não, você tem que fazer um negócio com o Renato vai te apresentar. Então, assim, o filho dele é meu cliente, que é um cara da minha idade, os funcionários dele, que são meus amigos, alguns sócios. Então são pessoas que ele quer o bem da pessoa e me usa como ferramenta. Ele sabe que eu sou uma ferramenta. A gente fala que o nosso propósito hoje é ser um missionário da vida de cada pessoa. Então, de fato, é isso, a gente levar esse nosso trabalho. E um livro que ele me incentivou muito a ler, na verdade, foram 2 lá. A Meta, que é uma... Goldville. Isso, que fala sobre a teoria do gargalo, que é muito industrial. Então, assim, eu levo pra minha franquia. Eu olho, cara, onde tá o gargalo? Qual é a meta? Qual é o gargalo? Qual é a meta? O que tá travando? E como fazer amigos influenciar pessoas. Eu acho que isso, pro meu negócio hoje, é meu livro de cabeceira, tá? Então, assim, pro meu negócio é isso, assim. Eu costumo estar muito próximo. Acho que pessoas só consegui o que eu consegui hoje na minha vida através de pessoas, através de conhecer gente que me influenciaram positivamente. E quando a gente fala de influenciar, é garantir que a outra pessoa faça com prazer, não é a gente que é franqueado. Não é por medo, não é por medo, não é por ameaça, não é nada disso, é com prazer. Assim, o que eu vou fazer para você que tem uma franquia de um restaurante, que é um mercado que eu frequentei muito, de shopping, enfim, o que eu vou fazer para minha equipe fazer algo que é importante para mim, que eu preciso, mas que ela vai fazer com prazer. Isso é influenciar. Então é garantir que alguém faça aquilo que você precisa de forma saudável, de forma prazerosa. Então isso é um negócio que são alguns livros que me marcaram muito. Renato, olha que bacana, a gente já passou do tempo até. Eu queria muito te agradecer, queria muito dizer que é muito legal ter você aqui. Você quer dar alguma dica, quer dar uma última fala para quem está ouvindo a gente, para outros franqueados, tanto da Prudential como outros franqueados do mercado? Tem coisa que queria contar para ele? Sim, eu acho que quando a gente fala, principalmente franquia, uma das coisas que eu penso muito é a persistência do nosso negócio. Hoje, no meu negócio, eu escuto isso o tempo todo, que só dá errado se você desistir. Só dá errado se você parar, se você desistir. Então, só quando você realiza. Enquanto você está tentando, não deu errado ainda. Não deu errado. Então, hoje é aquilo, é mais fácil. O pior cenário é aquele que você desiste, que você não sabe nem como poderia ser dali para frente. E dentro de uma franquia, o que eu levo para o meu negócio também é traçar como aquilo uma única verdade. Não dá certo se você dividir uma franquia com algum outro negócio paralelo. Assim, estabelece o teu negócio inicialmente. Foco, deixa aquilo que a gente chama de voo de cruzeiro. Chega no teu voo de cruzeiro, dentro daquele teu negócio, aí você administra outra coisa. Então, tenha foco. É foco e persistência. Cuidado para não tirar o foco, exatamente. Tirar o foco, essas distrações, né? Exatamente. Evitar as distrações. Exatamente. Muito obrigado, Renato, demais ter você aqui. E eu vou mais uma vez agradecer os nossos parceiros do setor, como a BWA Global, que com ela você consegue extrair o melhor do seu negócio. Você precisa conhecer a BWA Global. E muito obrigado, BWA, por fornecer para a gente aqui essa oportunidade de oferecer para os nossos ouvintes um diagnóstico gratuito da sua gestão financeira e poder reavaliar o seu negócio. Cada vez mais com margens apertadas, você conseguir reduzir custos e melhorar a sua operação faz todo sentido na sua gestão. Também tem o patrocínio da franquia Sanet, que é uma das maiores plataformas de gestão de comunicação e processo entre franqueados e franqueadora, com recursos que atendem todas as áreas de uma franquia, e o melhor, pode ser segmentado para o seu negócio, para o seu perfil, para o que você precisar, ajudando você e seu franqueado a performar melhor. A OAV Franquia, essa iniciativa muito bacana de varejistas de todo o Brasil. Vou botar aqui embaixo todos os dados deles para você poder conhecer mais sobre esses parceiros. A ABF Rio, que deu esse espaço, proporcionou esse espaço aqui com a gente, dentro do Rio Innovation Week, na Arena do Franchising. Direto Fala Franchising Carioca, a ABF Rio e Divan com o franqueado Renato brigadão. Obrigado, pessoal. De novo, se você gostou, conta para todo mundo. Se não gostou, conta só para mim. Ou melhor, me fala onde pode melhorar. Se você quiser indicar alguém, falando de indicação, quiser indicar alguém para falar com a gente, me indica, manda para mim, que eu quero fazer um prazer conhecer mais histórias bacanas de franqueados de sucesso. Valeu, pessoal!
Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores.